Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Também este domingo queremos dar graças a Deus por tudo o que Deus é para nós, por tudo o que Ele nos dá, por tudo o que nos consente viver e por tudo o que nos ensina. A Eucaristia, de facto, é uma ação de graças contínua. E aprendendo a dar graças a Deus e reconhecendo o bem que Ele é para a nossa vida, ao mesmo tempo reconhecemos a nossa fragilidade e percebemos como, sem Deus, nós não somos nada e muito pouco podemos fazer também. Saudamos todos quantos participam nesta Eucaristia, aqui na Igreja da Portela, na Diocese de Lisboa, mas também quantos nos acompanham através da RTP. Temos presente nesta nossa Eucaristia, de um modo particular, quem está em situação de sofrimento, de necessidade, de solidão ou de abandono. A todos o Senhor quer chegar através da sua palavra e através desta celebração. Então, para que a nossa ação de graças seja verdadeira, fecunda, vamos reconhecer que somos pecadores, pedindo perdão a Deus pelas nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Job. O Senhor respondeu a Job do meio da tempestade, dizendo: Quem encerrou o mar entre dois batentes, quando ele irrompeu do seio do abismo, quando eu o revesti de neblina e o envolvi com uma nuvem sombria, quando lhe fixei limites e lhe tranquei portas e farolhos? E disse-lhe: Chegarás até aqui e não irás mais além. Aqui se quebrará a altivez das tuas vagas. Palavra do Senhor. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Os que se fizeram ao mar em seus navios, a fim de labutar na imensidão das águas. Esses viram os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. A sua palavra soprou um vento de tempestade que fez encapelar as ondas. Subiam até aos céus, desciam até ao abismo, lutavam entre a vida e a morte. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor,
Na sua angústia invocaram o Senhor e Ele salvou-os da aflição. Transformou o temporal em brisa suave e as ondas do mar amainaram. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, Alegraram-se ao vê-las acalmadas, e Ele conduziu-os ao porto desejado. Graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em favor dos homens. cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos impele ao pensarmos que um só morreu por todos e que todos, portanto, morreram. Cristo morreu por todos, para que os vivos deixem de viver para si próprios, mas sim para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Assim, daqui em diante, já não conhecemos ninguém segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Passemos à outra margem do lago.
Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: Cala-te e está quieto. O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos: Por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, toda a palavra de Deus vem sempre ao encontro do que estamos a viver e é sempre luz para como devemos viver e o que devemos fazer. E neste domingo não é diferente. A liturgia da palavra fala-nos da tempestade. Quantas tempestades já passámos na nossa vida e quantas tempestades ainda nos esperam. Mas falar de tempestade tem que se falar também de bonança, porque depois da tempestade vem sempre a bonança. E é de facto na bonança que o Senhor nos quer, na tranquilidade, na serenidade. Voltemos a escutar o Evangelho. Começa São Marcos por dizer: ao cair da tarde. Significa que o dia estava a terminar. O ciclo daquele dia completou-se. Era hora de passar para a outra margem. E de facto Jesus diz isso mesmo: passemos à outra margem. A nossa vida está cheia de passagens. Viver é fazer passagens. E aqui fazemos várias passagens preparando-nos para a passagem definitiva, aquela que nos faz passar da terra para o céu, onde Deus nos quer a todos nos quer no céu. E é para lá que nos convida a fazer a verdadeira passagem. Passar à outra margem é crescer, em vários sentidos: humano, profissional, espiritual, eclesial. E sabemos que as passagens nunca são fáceis, porque nós nos acomodamos facilmente. E a mudança também não é fácil. Regra geral, mudamos ou por convicção ou por necessidade. E são estas mudanças que, regra geral, na nossa vida trazem algumas tempestades. Mas a palavra de Jesus é uma palavra firme. Passemos à outra margem. Se queremos viver, temos que passar à outra margem. Mas eis que, ao passar para a outra margem, antes de lá chegar, levanta-se um vento forte, umas ondas grandes. E o mais curioso é que no meio de tudo isto, Jesus dormia na barca. E os discípulos ficaram apavorados, cheios de medo. Como não? Quem não teria medo diante de uma tempestade? Quem não tem medo diante de uma tempestade? Quem não tem medo diante das forças da natureza que são incontroláveis? Jesus não teve medo. Jesus dormia tranquilamente. Dá quase a sensação de que Jesus conhecia onde é que aquilo ia chegar. Dá quase a sensação de que no meio daquela tempestade haveria de acontecer algo fundamental para os discípulos, para a vida dos discípulos. E se pensarmos que aquela barca simboliza a Igreja,
porque de facto naquela barca aconteceu o encontro de Jesus, dos discípulos com Jesus, e também o encontro do inesperado, da tempestade com os discípulos, e ao mesmo tempo percebemos como a reação de Jesus fez acalmar aquela tempestade. Então percebemos que, de facto, a Igreja é uma barca em caminho, que vive também tempestades, mas que Jesus está nessa barca, com os discípulos, não os abandona. Porém, ficamos espantados, não só com a reação de Jesus. Aquela tempestade não demoveu Jesus da sua tranquilidade, não lhe retirou a tranquilidade, antes pelo contrário, foi Jesus que deu tranquilidade às forças da natureza. Podemos dizer que Jesus veio para converter as forças incontroláveis da natureza em tranquilidade. E não deixa de suscitar curiosidade também a reação de Jesus para com os discípulos. Porque estáis tão assustados, ainda não tendes fé? Pois no meio de uma tempestade podiam fazer os discípulos não chamar pelo Senhor. E disseram-lhe: Senhor, não te importas que pereçamos todos juntos? E dizia, é quase incompreensível a reação de Jesus, porque então não é normal ter medo diante das tempestades? Quem é que tem uma força tão grande e uma coragem tão grande diante do inesperado, diante das forças da natureza incontroláveis, de não temer pela própria vida? Mas reparai que Jesus quer que os discípulos deem um salto de qualidade. Porque estáis tão assustados, significa, eu estou convosco. Se eu estou tranquilo, porque vos deveis agitar? Ainda não tendes de fé? Que fé é esta que Jesus quer que os seus discípulos tenham? Que características tem esta fé que Jesus quer que a sua Igreja tenha? Parece óbvio. Em primeiro lugar, uma fé que não veja só o lado negativo da vida, o lado negativo das tempestades. E os discípulos viram-no. Vamos morrer todos. Diante da tempestade, só olharam para o lado negativo. E qual era o lado positivo? É que Jesus estava com eles. É verdade que podemos ver nas ondas e no vento os nossos medos, o pessimismo epocal em que vivemos. Porém, Jesus estava naquela barca. Ele estava lá, tranquilo. Porque sabia que Deus tem poder sobre todas as coisas. Controla o que nos parece incontrolável. Mas, segundo passo na fé que Jesus quer, é não só que não vejamos o lado negativo da nossa vida, mas que aprendamos a confiar. Aprendamos a agir como Jesus. Diante das tempestades, acreditarmos, termos esperança. Não é só uma questão de ser otimista, é uma questão de esperança. O valor cristão é a esperança, não é o otimismo. Porque o otimismo às vezes leva-nos à inconsciência. A esperança não, a esperança é firmeza. Porque acreditamos que o Senhor não nos abandona. E este Evangelho é prova disso. Então, queridos irmãos e irmãs, diante das tempestades que a vida nos traz, como reagimos? Que fé temos? Que vida temos? E que vida procuramos e que vida cultivamos? É disto que a palavra de Deus hoje nos fala. Na segunda leitura escutamos São Paulo dizer aos Coríntios: se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. A fé quer nos transformar em criaturas novas. Porque estando com Cristo, nada tememos, nada nos abala. Porque estamos confiantes no amor de Deus por nós. Porém, a fé não significa ausência de problemas, ausência de dificuldades. A fé significa enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades, na certeza de que Cristo está connosco, que não nos abandona. Pode parecer que durma,
E às vezes dá a sensação que Deus não vem ao nosso encontro, que o Senhor não nos escuta. Mas o Senhor quer nos converter também a nós. Não só as forças da natureza à tranquilidade, mas também o rebuliço que vai na nossa vida àquela tranquilidade capaz de professar e viver a fé em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, então, a preencher a nossa vida com esta fé que Ele dotou todos os apóstolos e todos os cristãos. Irmãos, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. por Ele Todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou o Deus Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, a oração do humilde atravessa as nuvens. Cheios de fé, invoquemos o Senhor, Pai justo e misericordioso, e imploremos humildemente: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, barca dos apóstolos sacudida pelos ventos, para que o Senhor desperte a sua fé e dissipe todos os seus temores, oremos, irmãos. Pelo mundo afligido por males sem conta, para que descubra em Jesus, Filho de Deus, o profeta que renova a vida dos homens, oremos, irmãos. Pelos navegantes e pescadores em perigo, para que a presença invisível de Jesus acalme as tempestades e tormentas, oremos, irmãos. Pelos que estão ao serviço do próximo, para que nem o fracasso, nem a incompreensão os façam desistir de seus propósitos, oremos, irmãos. Pelos que ainda não descobriram a força do Evangelho, para que o caminho sinodal da Igreja de Lisboa os ajude nessa descoberta, oremos, irmãos. Pelos membros da nossa comunidade, para que a palavra e o pão do céu que Deus nos dá nos tornem novas criaturas, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que pela palavra do vosso Filho acalmastes os ventos e as ondas, aumentai a nossa pouca fé para sabermos vencer as tempestades da vida. Por Cristo nosso Senhor. Escutai a minha
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se tornem uma oblação agradável a vossos olhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nele quisestes restaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador e cheios de confiança, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Tenha piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Deus, que tens a morada, dizei a palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, que nos renovastes pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes da bênção final, certamente já todos ouvimos esta semana que o Papa Francisco publicou uma nova encíclica chamada Laudato Si. Não somos só nós que vivemos tempestades, o mundo vive também várias tempestades. E o Papa Francisco alerta nesta encíclica para os problemas da ecologia. E a ecologia entendemos não só a natureza vegetal, não só a natureza animal, mas também a natureza humana e a natureza social. Nessa mesma encíclica, o Papa Francisco alerta para os perigos e os atentados contra a vida humana. E faz parte da ecologia. E estas tempestades necessitam de ser também acalmadas. Então convido todos os cristãos que tenham essa possibilidade e esse gosto de poder ler e meditar e refletir sobre esta encíclica tão importante. O título é Laudato Si, porque vem do cântico de São Francisco, Louvado seja o Senhor, este belíssimo cântico das criaturas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo domingo para todos vós. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.